Olá, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje é dia 26 de junho de 2020, né? Tá caindo aqui uma chuvinha boa, chuva de bênçãos, né? E, como sempre, do outro lado, o Macedo e todo o sistema religioso, católico, evangélico, desesperados, né? O maior desespero. Porque a palavra da graça de Deus, o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo, tem surtido efeito, né, na vida das pessoas, porque muitos, milhares de pessoas no mundo inteiro estão abrindo seus olhos para a verdade, né? Porque se tem uma coisa que o sistema religioso não suporta, é a verdade. E é a única coisa que eles temem nesse planeta, dentro desse mundo, do planeta Terra. É a palavra de Deus, é a palavra da graça de Deus e mais nada, né? No caso do Caim Macedo mesmo, ele não teme a Rede Globo, ele não teme a justiça, promotores, juízes, desembargadores, presidentes, políticos. Ele não teme a ninguém. A única coisa que ele teme é a palavra da graça de Deus. E o que é a graça? A graça é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus, é a própria fonte da vida, da justiça. Por isso que em muitos vídeos você vê ele tentando combater a graça, né? Dizendo que a graça de Deus é uma desgraça, ou seja, dizendo que o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, para ele é uma desgraça, blasfemando contra o próprio Deus. E por que ele tem tanto ódio da graça? Não só ele, o Caim Macedo, mas como todos esses líderes religiosos, evangélicos, católicos e de outras religiões. Por que eles têm tanto ódio da palavra de Deus, da graça de Deus? Porque a graça de Deus, ela liberta o ser humano, ela liberta você da mentira, do engano, do erro, das trevas, de votos, sacrifícios, campanhas, né? Ela liberta você da mentira, do engano, de levar todo o seu dinheiro para esses homens. Levar o seu dinheiro, dar a sua vida, o seu tempo, gastar os seus anos de vida, né, nesses lugares, 1, 2, 3, 10, 20, 30 anos. Tem pessoas que já morreram servindo esse sistema religioso, não tiveram nenhum tipo de vida saudável nesse mundo, viveram aqui atormentadas, com medo da vida, da morte, do inferno, do diabo, do lago de fogo, do apocalipse, do anticristo, da besta, de tudo que não presta, que esse sistema religioso, deturpando a palavra de Deus, enfurnou na mente dessas pessoas. Ao passo que elas saíram daqui deste mundo salvas, porque o que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz por ela, ninguém pode anular, não existe nenhuma força no universo, nem dentro do universo, nem fora do universo, que possa anular o que Jesus fez na cruz por elas. Porém, aqui neste mundo, ela viveu uma vida de escrava ou escravo. Escravo de quem? Desses homens, escravo deles, do medo, tantos desses de carne e osso, como também dos falsos profetas que estão dentro da própria Bíblia. Homens que no passado faleceram também, morreram, mas enfurnaram aqui sorrateiramente dentro da Bíblia os seus falsos ensinamentos, como é o caso do picareta do João do Apocalipse, que não é João Batista nem João Evangelista, aquele que Jesus chamou. É um outro João, e diga-se de passagem, nessa época tinha muita gente com o nome de João. Você pode ver que esse João aparece, surge depois, muito tempo depois de 50 anos da morte dos apóstolos, todos os apóstolos, a morte física que eu falo, né? Porque os cristãos não morrem, ele dorme. Depois da morte física dos apóstolos, né? Segundo a carne, esse João ficou mais de 50, 70 anos ainda vivo, apareceu depois, lá na frente, para tentar destruir todo o trabalho feito principalmente pelo apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo faleceu,
nesta terra, foi para o céu, mas as pessoas que ouviram a palavra de Paulo, não quer dizer que todo mundo morreu junto com Paulo. Quando Paulo partiu, foi para o reino de Deus, ficaram muitas pessoas aqui em Éfeso, de Tesalônica, todas essas pessoas aqui, os gentios, as pessoas que ele pregou a palavra, demoraram também muito tempo. Então esse João, ele veio justamente para tentar destruir a graça de Deus, a pregação da graça, do evangelho, do verdadeiro evangelho, além de tentar arrastar os próprios gentios, não só os judeus que estavam em Éfeso, Tiatira, em Tesalônica, não só os gentios, mas também os judeus, aliás, os judeus que já viviam lá, arrastar esses judeus que ouviram a graça, tanto judeus como gentios, de Éfeso, por exemplo, de Éfeso, vou dar um exemplo da igreja de Éfeso, para você entender. Em Éfeso, os Efésios, né, em Éfeso, existiam muitos judeus também, que saíram lá de Jerusalém, estavam morando lá, viviam lá. E ali existiam também o povo nativo daquela terra, natural daquela terra. Então, esse tal de João do Apocalipse, ele foi para tentar destruir todo o trabalho do apóstolo Paulo, porque esse João do Apocalipse nada mais é do que um líder religioso judeu, se passando por João, se passando por apóstolo, dizendo que teve visões, isso e aquilo, para tentar induzir que ele era um enviado de Deus, para tentar arrastar de volta para a lei, não só os naturais de Jerusalém, judeus, mas também seduzir os próprios gentios a ir para debaixo da lei. E nós vamos falar desse João. Todo dia eu não estou falando que não vamos falar desse João, porque agora está uma febre aí, né? Apareceu gafanhotos, né? A pandemia, não sei o quê, aí é o apocalipse, é o fim do mundo. Não tem nada a ver. Isso aí não tem nada a ver. Isso aí é a mão do homem, destruindo a natureza, o meio ambiente. Quem perdoa é Deus, a natureza não. Se você atacar ela, ela dá o troco lá na frente. E o problema do aquecimento global é por causa de quê? Da poluição nos mares, das queimadas nas florestas, né? Tudo isso vai afetando a natureza, a ordem natural das coisas do meio ambiente e vai acontecendo, né? Essa coisa de areia aí que teve aí, né? Esse furacão de areia aí, que eles chamam de Godzilla, né? Que veio lá da África, aí vem gafanhoto, aí vem pandemia, aí vem mais esse governo brasileiro, aí vem uma série de coisas, as pessoas acabam dizendo, bom, agora é apocalipse, né? Você já viu, né? Que o prazer de muito crente é o fim do mundo, é ver o fim do mundo, né? Essa gente adora o fim do mundo, né? É que o mundo e o universo um dia inteiro vai acabar, vai passar, e isso é mais que certo, né? As estrelas, elas vão se apagar, porque a estrela, ela nasce, cresce e morre, faz o seu trabalho. A estrela, ela colapsa sobre si e acabou. E vai chegar um tempo que não vai ter mais estrelas, não vai ter mais galáxias, não vai ter mais nada. Inclusive, o universo está em aceleração. Nós vamos falar disso um outro dia, né? Então, o que o universo inteiro, né, vai acabar, isso aí não é novidade. Isso o próprio Deus já determinou isso. Quem é cristão, quem é filho de Deus, sabe que hoje, ou daqui a 1 milhão de anos, 1 trilhão de anos, ou a hora que Deus quiser, ou pode ser agora, daqui a pouco, daqui a 1 segundo, tudo isso vai acabar, porque Deus não fez isso para ser eterno. É por isso que Deus criou um outro universo, um outro reino. Né? Vê como Deus é sábio. Deus sabendo que isso aqui não é eterno, que isso aqui é passageiro. Embora a pessoa possa viver aqui 1000 anos, né? Se pudesse, né? Mas seria passageiro. Se você pudesse viver 2000 anos, 400 mil anos, um dia isso vai acabar. Né? E para Deus isso não importa. 400 milhões de anos, 1 bilhão de anos, como 1 segundo, 1 minuto, para Deus é a mesma coisa. Deus não está preso ao tempo, ao espaço, a nada. Primeiro que Deus não tem relógio. Quer dizer, Deus deu a sabedoria para criar o relógio, fazer o relógio, mas Deus não precisa de horas, né? Deus tem a eternidade inteira e a gente também com ele. Então, essa pandemia, essas coisas que está acontecendo, tudo isso é a mão do homem interferindo na natureza, né? Houve uma interferência na natureza e outra, existe vírus piores do que esse. É que não foram mexer com eles ainda. Mexeram com o pequenininho, né? Que é o tal do novo Covid, né? Eles não viram nem o pai dele ainda. A humanidade não viu nem os pais deles ainda, o pai, a mãe, o avô dele, desse tal de Covid, né? E quer dizer,
ou a reação da natureza, ou se pregaram e se levaram no laboratório e perdeu o controle, ponto. Então, ou seja, numa coisa ou outra, tudo que está acontecendo tem a mão do homem. Não é maldição de Deus, não é praga de Deus, não é nada. É claro que não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. E quando Deus permite, o que parece ser uma coisa muito ruim, muitas vezes está se tornando para o bem. Né? Porque agora as pessoas estão se asseando, estão lavando a mão, estão vigiando. Né? Mesmo assim, ainda tem gente por aí brigando, que não fala um com o outro. A morte está batendo na porta das pessoas. E as pessoas continuam a mesma coisa, com o mesmo egoísmo, com a mesma ganância, com tudo isso que está acontecendo. Você vê que tem gente que não muda, mesmo vendo que tudo que está acontecendo no mundo inteiro. Os líderes mundiais, os presidentes, né? As autoridades continuam roubando, continuam fazendo falcatrua, corrupção. Você veja, mesmo diante de tudo isso que está acontecendo, para você ver como é que é a natureza do homem. Para você ver como é a natureza do homem que não tem conhecimento de Deus, então a gente pode ver como está a natureza do homem, né? A natureza do ser humano. Assim está a natureza do homem que não tem conhecimento de Deus, nem da verdade, nem do verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo, da graça de Deus. É assim que está a natureza do homem, totalmente danificada, contaminada, né? Inclusive por falsos ensinamentos, por tudo que não presta. Então a natureza, ela dá o troco. E depois fica essa gente aí falando que é o anticristo, que é os Illuminatis, que é a besta, que é tudo isso. Tudo isso tirado de quê? Deste livro também, né, que o tal do Apocalipse, né, desse picareta aí. Esse João que tomou chá de gucumelo, né, cocumelo que chamam, né? Só pode ter tomado, né? Porque o Senhor Jesus, os apóstolos, nem mesmo os profetas nunca falaram desse tal de Apocalipse, que na verdade Apocalipse quer dizer revelação. O que menos tem ali é revelação. O que tem ali é um monte de confusão, é um monte de mentiras. É porque nós estamos sem tempo, um pouco de tempo agora, mas nós vamos tirar um tempinho para desmascarar esse falso líder religioso chamado João do Apocalipse, né? Que é o mesmo, aquele mesmo da primeira, segunda e terceira epístola de João, que eu costumo dizer sempre, que eu chamo de pistolas de João, né? Calibre 12 de João para derrubar incautos, cristãos que não procuram ouvir a verdadeira palavra de Deus. Então, esses aí ele derruba facinho, né? Então, como de costume, né, sempre, desde a criação do mundo, tudo o que vem acontecendo no mundo é causado pelo ser humano, não é causado por onça, por jacaré, pelos animais, pelas aves, pela natureza, não. É causado pelos homens, por uma coisa chamada ser humano, pela ganância do ser humano, pela cobiça do ser humano, inclusive não só contra o meio ambiente, de um ser humano contra outros, né? Vejam, desde a fundação do mundo, quantas guerras já teve, né? Desde Adão para cá, quantas guerras já teve, quantos homicídios, quanta coisa ruim já teve, né? Já começou Caim matando Abel, um inocente, que não fez nada com o irmão, né? Não fez nada com eles, né? Hoje tem aí os filhos de Caim, né? Os descendentes de Caim, que são os líderes religiosos, né? Que estão matando os sonhos, matando a vida das pessoas, né? De inocentes, espiritualmente, mentalmente, né? Matando a alma das pessoas, não digo nem o espírito, mas a alma das pessoas, os sonhos, a felicidade das pessoas, levando as pessoas às trevas, à escuridão, à mentira. E como eu estava dizendo, independentemente de qualquer coisa, quando Deus permite essas coisas, não é por fato de Deus permitir, não é que Deus está mandando praga para ninguém. É porque Deus está orientando e as pessoas sem orientações, né? Sem a orientação da palavra de Deus, vivendo na carne, como está o ser humano hoje em dia, do maior ao menor, vivendo na carne. O que a carne vai produzir? A carne vai produzir isso. Divisão, facção, né? Destruição, guerras,
É só isso que a carne, que a carne tem a cobiça, a ganância pelo poder, tudo isso. Então tudo isso vai produzir o que a gente vê aí no mundo, destruição, poluição, aquecimento global. Então a natureza é uma coisa harmônica, quando se mexe na harmonia, aí a coisa fica sem harmonia. Então sem harmonia alguém vai receber o troco. Você vai lá, polui o oceano, polui. Na hora que tem um tsunami que devora toda uma cidade, aí diz que é Deus que está jogando, que Deus está vindo o apocalipse, que é Deus que mandou o mar. É sempre assim, a culpa sempre é de Deus. Como se Deus fosse um perverso. Mas simplesmente, às vezes, Deus permite essas coisas para ver se pelo menos a metade dos seres humanos colocam a cabeça no lugar. Procuram se voltar para ver o que é certo. Não é nem para se voltar para Deus. Porque Deus não precisa fazer isso, precisa mandar pragas, nada para as pessoas se voltarem para Ele. Não, mas para eles se voltarem para o seu próximo, para que eles possam parar e refletir, naquilo que eles estão fazendo. Então você vê aí, assim é o sistema religioso. Você vê essa gente do sistema religioso, eles não mudam. Eles estão vendo claramente que a mão de Deus está agindo sobre eles. Mas eles não dão um braço a torcer. O orgulho, a prepotência é maior, a ganância pelo dinheiro, pelo poder, pelas suas riquezas, para manterem as suas riquezas, é maior. Então está aí o Macedo aí amaldiçoando, as pessoas. Um homem que diz que, quando abre aqui nos vídeos dele, você pode abrir aí no vídeo dele agora, dia 26 de outubro agora, de 26 de junho agora, hoje. Abra aí, veja o vídeo dele. O homem falando que você tem que ser uma fonte de bênção a jorrar, dando lá o exemplo de Jesus que falou com a mulher samaritana. E ontem mesmo ele acabou de amaldiçoar todos os pastores da África lá, que não concordam mais em ser escravizados, em ter que fazer vasectomia, em ter que casar com quem eles querem, vestir a roupa que eles querem, comer a comida que eles querem, fazer do jeito que eles querem, que não aceitam mais evasão de divisa, tirarem as ofertas da Angola para levar para outros lugares, sendo que é eles que dão para o benefício da própria igreja, que não aceita mais o racismo, Pois é. Veja, esse Macedo que amaldiçoou os africanos, esse é o verdadeiro Macedo. Esse de hoje, do dia 26, dia 25, esse é o verdadeiro. Aquele que fez um culto lá, que amaldiçoou as pessoas, mulheres, os pastores, as mulheres, as crianças, amaldiçoou eles, as famílias dele, amaldiçoou todo mundo. Todo mundo que não quer fazer a vontade dele, que não quer mais ser escravo dele, seja brasileiro, seja africano, seja francês, seja quem for, todos os que estão na seita dele, que não querem fazer a vontade dele, ele amaldiçoa. Dando uma de Moisés. Ele quis dar aquele exemplo de Datã, Coré, Abirã, que a terra engoliu, Corá, É Corã não, é Corante, sei lá, Corá, lá que a terra engoliu, aqueles homens e a família. Mas engoliu aqueles caras por quê? Porque eles estavam errados. Quando ele amaldiçoou, amaldiçoou, que amaldiçoou? Praga de galo magro, não prega em galo gordo, Fosse assim, nós que estamos hoje na graça, estaríamos todo mundo morto, porque ele já amaldiçoou a gente. Nós estamos aqui esperando a maldição dele se cumprir. Muito pelo contrário. Se existe alguma maldição, é dentro da Ilude, onde as pessoas, membros, jovens, obreiros, evangelistas, todos estão vivendo sob a pressão, estão sofrendo. Porque Corá, Datã e Abirão, a terra se abriu na época da lei de Moisés, e engoliu de Josué, de Moisés, Josué, uma coisa assim, Pra você ver como eu fico tanto na lei, Quando eu vou lá na lei ler alguma coisa, eu pego aquela máscara, sabe aquela máscara que é contra a contaminação? Eu coloco aquela máscara para ir lá na lei e dar uma lida, E já sai correndo de lá para você não morrer lá na lei, não ficar lá, não se contaminar com aquilo, porque aquilo não é pra gente, nunca foi pra gente, Mas a gente vai lá buscar informação lá nos livros Deuteronômio, do Êxodo, nós vamos de vez em quando ali buscar alguma informação para poder passar para os abençoados, para os filhos de Deus, para desenrolar o entendimento. Mas já saímos correndo de lá, porque aquilo lá não é para nós, É para ele, é para o Macedo. Ele que está enterrado lá e quer enterrar vocês lá também na lei,
Então, ele falando, né, mesmo porque já passou um seriado, uma novela, né, aí ele já sabe que isso está incutido na cabeça das pessoas. Até de quem nunca leu a Bíblia, porque passou aquela novela, né, o tal de Moisés, de Josué, aonde teve aquela cena, né, que está na Bíblia, que eles extraíram da Bíblia, onde a terra se abre e engole aqueles homens juntamente com a sua família. Por que aconteceu aquilo? Porque Deus tinha dado uma ordem que não era para eles pegarem nada das cidades que eles invadissem, tomassem posse, não era para pegar nada daquela cidade, era para tocar fogo em tudo e largar tudo lá, não pegar nenhuma agulha daquela cidade. Mas esse Datã, Corá e Abirão, eles iam juntando ouro, escondendo, mocosando e levava para o meio do povo de Israel. Né? Eles viviam com coisas ocultas, escondidas. Todo mundo voltava da guerra sem nada na mão, matava os inimigos, queimava, tocava fogo em tudo, e voltavam os soldados tudo. E antes de voltar, eles pegavam ali ouro, pegavam entidades, imagens de escultura daqueles deuses de ouro, né? E aquela coisa, e ia botando no saco e escondendo, e escondia no meio do povo de Israel. Então, logo Deus manifestou e disse, ó, tem uma maldição aí no meio de vocês, ó, né? E revelou quem era que estava escondendo a maldição. Então, o que se traduz isso hoje? Essa maldição, essas coisas, é a mentira, é a falcatrua, é a politicagem, entendeu? É tudo isso, está escondido no meio deles, no meio dos líderes. Esse Corá, Datã e Abirão eram líderes também de tribos. Está escondido no meio da ilude, no meio dessa gente. É o contrário, se alguém tem que ser amaldiçoado, não são aqueles que querem viver na sinceridade, que não querem mais essa escravidão religiosa. Esses estão procurando a justiça. Agora, esses que estão acusando os outros de pecado, de rebeldia, de rebelião, disso e daquilo, era o caso do Datã, do Corá e Abirão, que quando ele via a coisa, ele começava a acusar os outros. Tem até um ditado aí de alguns aí que diz assim, acuse as pessoas daquilo que você é. Né? Se você quer combater seu inimigo, acuse ele daquilo que você é. Então tá aí o Macedo desesperado, né? Amaldiçoando. Quem é ele para amaldiçoar ou abençoar alguém? Quem não tem autoridade, não tem autoridade nenhuma. Pois é. Tem até uma passagem lá no Velho Testamento onde as pessoas, os crentes perguntaram a Moisés, os judeus perguntaram a Moisés, como que nós vamos saber que um profeta, que ele disse que Deus ia levantar um profeta, né? Igual a ele, lá na frente, que era Jesus, né? Mas eles não entenderam, e aí perguntaram a Moisés, como nós vamos saber que o profeta que Deus, que está falando com a gente é de Deus ou não? Aí Moisés falou, é simples, quando ele falar para você que alguma coisa e não acontecer, esse é o profeta que Deus não enviou, que é mentiroso. Quantas maldições esse Macedo já jogou em tanta gente, e as pessoas estão aí até hoje, estão até melhores. Então, para você ver, não pega, não se cumpre, mesmo porque não existe mais maldição. O Senhor Jesus nos salvou, nos libertou. Como é que pode um sujeito que está tentando viver debaixo da lei, que nem lei é isso que eles praticam, vai amaldiçoar alguém que está na graça, que está no Espírito? Como é com a coisa da carne, que ele vive na carne, mas a cúpula dele, mas todo esse bando de líderes religiosos aí, vai ter força para amaldiçoar alguma coisa que está no Espírito? Como é que a carne pode amaldiçoar o Espírito? Podia ser o contrário, Então, tudo que ele está falando, é ele que está fazendo, é ele que está... Esse arraial de Israel, já que eles gostam muito de fazer comparações, então esse arraial de Israel é o mundo. E quem está com as coisas roubadas, que era Datã, Corá, sei lá, e Abirão, eram aqueles que estavam ali. Então, é eles que estão com coisas escondidas. É eles que estão com falcatrua escondida, com politicagem, com bancos, times de futebol, enganando o povo com correntes, campanhas, votos, sacrifícios, com doutrinas de homem, de guardar sábado, de não tomar transfusão de sangue, de não poder cortar cabelo. Todas essas doutrinas, é eles quem está vendendo caroço de feijão por R$1.000. E outras bugigangas, é eles que estão na feitiçaria, é eles que estão com o ouro, com as coisas dos outros, carro, casas, terrenos, propriedades, tudo que arrancaram dos outros e está escondido. Então,
Se fosse no tempo da lei, quem seria tragado pela terra seria todos esses líderes religiosos juntamente com a sua família, e não os verdadeiros cristãos, né? Então você vê um homem no dia 25 com a maior arrogância em cima de um tal de um palco que ele diz que é altar. Dali ele começou a jogar praga, praguejar todo mundo. Olha a fonte do mal. Né? Porque aquelas pessoas não querem mais se submeter à escravidão dele. Aí o senhor de engenho foi ali e começou a falar para os escravos, amaldiçoar. Né? Você vê, aquele lá que é o Macedo, do dia 25, pega esse vídeo dele do dia 25, ali aquele é o verdadeiro Macedo. Você está entendendo? Agora veio o outro, disfarçado, o hipócrita. O hipócrita, como camaleão, já mudou. Já veio com a carinha de velhinho, parecendo um Papai Noel, né? Aquela carinha simples, humilde, a serpente. Essa é a serpente, esse é o enganador. Né? Só não vê quem não quer. Até uma criança que vê uma coisa dessa, ela fala, pô, mas né? Você é aquele que estava ontem amaldiçoando as pessoas, por que você está falando mansinho hoje? Aí veio hoje em outro vídeo falando de Jesus, da mulher samaritana, né? Que Jesus disse, quem beber dessa água terá sede. Mas se você ler essa história também da mulher samaritana, vai esbarrar nele também. Né? Quando a mulher fala que aquele poço era o poço de Jacó. Que aquele poço era de Jacó. Quem é Jacó? Aquele lá do início da Bíblia, lá do começo do mundo. Esse Jacó fez um poço, passou para José, e esse poço ficou aberto ali muitos anos, mas um dia Jesus estava querendo dizer que aquele poço, mesmo tendo muitos anos, ele um dia iria secar, né? Aí a mulher disse, quando Jesus pediu a água, a mulher disse assim, mas quando Jesus disse a ela, quem beber dessa água tornará a ter sede. De quem é que ela disse? Você é maior do que o nosso pai Jacó, que fez esse poço aqui? E sabe o que é que Jacó representa? A lei, né? A lei de Moisés, representa, porque os descendentes de Jacó Moisés, todo mundo, são judeus, né? De Abraão, de Isaac, de Jacó, né? E quando até o tempo da lei, então representa aquilo, representa o povo judeu, representa a lei, né? Então quem vive debaixo dessas doutrinas, né? Tentando viver debaixo de judaísmo, está sempre com sede, né? E o evangelho dele é o evangelho da perturbação, da confusão. Que você veja como é que ele confunde a cabeça das pessoas. Ele sabe que está confundindo as pessoas. Quando ele diz, tudo dele é o seguinte, Deus vai fazer. Tem o vai e tem o mais. E tem o quer. Né? Essas três palavras, já viu? Mas Deus quer fazer, Deus quer fazer isso, fazer aquilo na sua vida. Mas, aí tem um mais, é nesse mais que você tem que se preocupar. Esse mais é para ele, mas você tem que pegar todo o seu dinheiro na poupança, pegar tudo que você tem que ser meu escravo, você tem que me servir, você tem que fazer tudo para mim. Aí, quem sabe, Deus irá me abençoar, né? Malandro, né? Esperto, né? E aí ele joga também para o futuro, fala, Deus vai, quer dizer, se você está ouvindo essa palavra agora, você vai pensar que é lá na frente. Hoje é dia 26, você vai dizer, 27, 28, mês que vem, ano que vem, que dia que Deus vai, né? Quando na cruz do Calvário, o Senhor Jesus já nos abençoou, já nos salvou, nos libertou de todas as coisas. O que nós temos é que tomar conhecimento desse reino, que ele diz, olha... O Macedo diz, isso aqui você tem que ser uma fonte, é como ele, é a fonte da lei, a fonte de Jacó, que as pessoas estão sempre com sede. Veja essas pessoas, você tem que buscar, você tem que buscar a fonte, o reino de Deus. Como que você vai buscar uma coisa que está dentro de você? Jesus disse, o reino de Deus está dentro de você. O que você tem que fazer é deixar de ser uma pessoa insensata e procurar aprender as coisas desse reino, crescer no amor e na graça de Deus, que é a única palavra que pode revelar para você o que é que está dentro de você, o que é que tem desse lado do mundo físico e o que é que tem do outro lado espiritual. Que eu falo outro lado para você entender, mas esse outro lado está dentro de você. Foi o Senhor Jesus que disse isso. Você não crê mais no Senhor Jesus, não? Você ficou tão fanático, tão doente dessa maneira que você não crê nem mais no que Jesus está falando para você?
Você crê mais no Valdemiro, você crê mais no R.R. Suave, do Picareta, do Agenor Truque, nesses homens do que em Deus, do que no Senhor Jesus Cristo? Você está vendo escrito na sua frente com os seus olhos. Abra os seus olhos, irmão. Deixa o Espírito Santo te iluminar, mostrar para você, abrir os seus olhos. Então é um evangelho que esses homens pregam, que não é evangelho. Eu falo evangelho para você entender, porque eles dizem que estão falando evangelho. Eles falam de Jesus, do Espírito Santo, de Abraão, de Deus, falam dos homens da Bíblia, mas eles não querem saber de nada disso. A luta deles é para defender a riqueza deles, o patrimônio deles, a riqueza, o poder deles. É isso que eles estão interessados, não sabem nem quem é você. Tem milhões de pessoas dentro da seita dele, não sabem nem quem é você. Quer dizer, tem milhões não, né? Está acabando agora, né? Está caindo, né? Os tempos estão vazios, as pessoas estão ficando espertas, né? Estão abrindo os olhos, né? Muitos não vão voltar, não. Muitos ainda incautos vão voltar depois da pandemia, mas muitos não vão voltar mais, não. E esse é o desespero deles, né? Porque essas pessoas estão em casa, estão assistindo vídeos, estão tomando informações. Logo, logo ele inventa o tal do jejum de Daniel, que é jejum de internet, jejum de televisão. De quê? Para você não ouvir. Principalmente um vídeo como esse, nem outros vídeos, nem as denúncias. Porque aí você abre os seus olhos, porque a palavra de Deus tem poder para dividir corpo, alma e espírito e fazer você entender que você está sendo enganado. E esse é o medo dele, por isso essa agonia, eles pressionando o governo para abrir os comércios, para abrir tudo, né? Até vão pressionando no meio político para que abra, né? Por exemplo, lá no Rio, o sobrinho dele, que é o Crivella lá, para abrir o Rio, para abrir os comércios, porque abrindo os comércios, ele está preocupado com o comércio, com ninguém está preocupado, é porque se abrir tudo ali vai ter que abrir a tal da empresa, do açarpão, que eles chamam de igreja, de catedral, disso daqui, de templo de malandrão e tudo isso. Então, meu amigo, você deve abrir os seus olhos, deve acordar para a vida, para a realidade, pois isso depende da sua vida, né? Um homem que diz, você tem que procurar primeiro o reino de Deus, você tem que buscar o reino de Deus. Ora, um homem desse você já vê que não conhece a Deus, querendo desmentir o Senhor Jesus Cristo, que diz que o reino de Deus já está dentro de vós. Mas, irmão, mas se o reino de Deus está dentro de mim, o que é que eu tenho que fazer? Tomar conhecimento apenas da palavra de Deus, da graça de Deus, como é que funciona a coisa, o que é o quê, como é que você toma posse de tudo que já está dentro de você, mas não que Deus vai lhe abençoar, vai lhe dar nada, Deus já deu a própria vida por você, o que é que ele vai fazer mais? A única coisa que ele está dizendo é acorda, abre os olhos para você saber o que está dentro de você. Porque se você ficar dando ouvido a esses homens, principalmente Macedo, essa gente aí, João, por que você fala tanto desses homens? Porque eles são os principais que estão aqui destruindo o Brasil inteiro e o mundo. Eles são os que estão mais em destaque. Não vou falar lá do que está lá, não sei aonde, não. Falar dele, para você entender. Quando eu falo dele e desses aí, eu estou falando de todos que não estão pregando a graça de Deus. Ah, mas aquela igrejinha almofadinha, arrumadinha, está pregando doutrinas de homens? Está mandando você guardar sábado, não poder tomar doação de sangue? Está botando doutrinas em você de cabelo, de roupa, de batom, disso, daquilo? Não está pregando o evangelho também. Não adianta aparência. Todos os que não estiver anunciando o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo, ressuscitado, revelado ao nosso querido e amado irmão apóstolo Paulo, todos esses estão fora de sintonia com Deus, não tem nada a ver com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Embora estejam usando o nome dele, que é o que eles mais fazem, usa o nome de Jesus, usa o nome de Deus, usa o nome de Abraão, usa o nome de todo mundo, mas ele não está nem aí, porque essa gente é filho da perdição, não quer saber de seres humanos, não quer saber de nada disso, esse negócio que eles falam de alma, que está ganhando alma, tudo mentira. Você tem que dar todo o seu dinheiro para ajudar a ganhar alma, é para ajudar a comprar apartamentos, redes de televisão, de rádio, mansões, helicópteros, jatos, bancos, time de futebol, né? Empresas, é para isso que serve o seu dinheiro, não é para ganhar alma não, para comprar rede de televisão, para passar lá a fazenda, a pornografia, tudo que não presta. Isso aí eles não vão lá no comentário. Por que você que vem aqui nos nossos comentários chamar a gente mensageiro do diabo, por que você lá não vai lá nos comentários dele, perguntar para ele por que ô Macedo, por que você está colocando esses programas de pornografia da fazenda, né? E outros mais, por que seus jornalistas falam tanta mentira? A Record só fala mentira e tem isso e aquilo. Por que você está fazendo isso se foi nós que demos o dízimo de oferta? Você não disse que ia pregar o Senhor Jesus Cristo 24 horas? Por que lá só está defendendo o governo, defendendo isso, político, isso, aquilo, outro? Né? Foi para isso que você... Por que você não vai lá nos comentários? Sabe por quê? Porque os comentários dele estão fechados.
Ele não vai deixar aberto para você ir lá fazer essa pergunta. E outros que estão ali ver o que você está perguntando. Né? Ele não é bobo, né? Agora vem nos nossos aqui, que os nossos estão abertos. Até para você, que dizem que nós somos mensageiros do diabo. Eles que são de Deus. Né? Estão tomando todo o seu dinheiro, eles são ungidos do Senhor. Né? Está vendendo caroço de feijão, semente de feijão para você por R$1.000. Né? Esses aí estão lhe dando amuletos, estão levando a você a feitiçaria, dando pato A, pato B, mandando você acender vela, mandando você subir escadaria, subir monte, descer monte. Então esses aí são os ungidos, né? Os servos de Deus. Né? É como o apóstolo Paulo dizia: porventura me tornei vosso inimigo por vos dizer a verdade. Olha. A pessoa fica inimiga da gente porque está ouvindo a verdade. Está atacando nossa santa igreja. Não, nós não estamos atacando a igreja, nem atacando nem eles mesmos, nós estamos atacando, não estamos atacando ninguém. Nós estamos pregando a palavra da graça de Deus. Agora, o que é que a gente vai fazer? Né? Então você vai reclamar com o apóstolo Paulo, que pregava a graça. O apóstolo Paulo fala isso também. Será que você vai chamar o apóstolo Paulo de mensageiro do diabo também? Né? É bem por aí. Então eles confundem, colocam a revolta, campanha da revolta, você tem que se revoltar, aquilo é para você ficar nervoso e dar tudo que você tem, né? E tudo um teatro, tudo um circo, né? Que Gideão, não sei o que, Gideão não tem nem um pó mais, já está com Deus lá na glória. Faça como fez Gideão, o que você tem a ver com Gideão? Gideão era judeu, no povo de Israel, você é um cristão, nasceu na nova aliança, isso não foi dado para você, você não tem que imitar Gideão, imitar ninguém. Semana da revolta, porque você não pode aceitar ser pobre, ser miserável, vocês têm que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter o mundo inteiro. E ao mesmo tempo ele vem e diz: você que fica preocupado só com as coisas desse mundo, só com a família. Que pessoa que não fica louco no meio desse, né? O próprio líder que está mandando a pessoa se revoltar para a ganância, depois ele mesmo no mesmo instante ele diz: não, você não tem que ter ganância, você não tem que ter... Então uma pessoa dessa não fica louca, não fica maluca? Né? Então bem disse lá Jesus, lá em João 4, né, quando falou lá com a mulher samaritana, que é o que ele estava pregando hoje, né? Mas todas essas pregações que ele vai fazer da agora em diante, você pode ter certeza, é atacando as pessoas lá de Angola, né? Ele está falando com os pastores que ficaram, né, que ainda estão resistindo, que estão errados, que devem se juntar com os seus irmãos. Ele está atacando esses pastores que estão ainda balançados, se vai ou se não vai para a igreja reformada. E também ele sabe que o povo de Angola está ouvindo as mensagens dele, está tentando seduzir o povo, né, que ele tem o Espírito Santo, mas os pastores lá não têm, e que o povo não pode seguir aos pastores. É isso que ele está fazendo. E esses dias todinhos aí, que ele está vendo o bicho pegando lá, a mão de Deus atuando, né? Porque isso é a mão de Deus, pode ter certeza, meu irmão angolano, é a mão de Deus que já está agindo aí. Vocês estão privilegiados, vocês estão sendo pioneiros aí. Tomara que essa moda pegue no Brasil, na França, no México, na Argentina. Vocês estão sendo usados por Deus para libertar as nações. Porque com essa atitude de vocês, você pode ter certeza, vocês foram tocados por Deus, estão sendo privilegiados para tirar milhões e milhões de pessoas da escravidão. Porque essa moda já está pegando no Brasil e vai pegar. Quer o Macedo quer queira, quer não queira. Né? E ele está tão cego que ele, de vez de procurar expulsar o Gonçalves, não, ele quer expulsar todo mundo. Mas por que ele não pode expulsar o Gonçalves? Porque a igreja é do Gonçalves também. Eles começaram juntos, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Gonçalves, Rodrigues, Paulo Roberto, né? Tem o Renato e outros, essa meia dúzia aí que começou. Então ele não pode expulsar, porque o Gonçalves sabe muita coisa, muita maracutaia. Né? Você vê que até no meio da pregação dele, nessa pregação de hoje, ele se atrapalhou um pouco, né? Quando ele falou, pessoas que se levantam, aí ele ia falar contra as autoridades, aí ele falou contra a obra, né? Porque ele já não considera o próprio Gonçalves como autoridade, mas não pode fazer nada, ele não pode mandar o Gonçalves embora, né? Porque o Gonçalves começou, sabe todas as maracutaias, sabe tudo, né? Porque se fosse um obreirozinho, né? Um pastorzinho qualquer, né? Você veja, vocês estão aí há 10, 20, 30 anos, em fração de segundo ele amaldiçoou vocês, né? Tá vendo? Por que ele não amaldiçoou o Gonçalves também?
que saiu daqui escondido, foi para ir para se esconder. Então, como Deus é justo, não foram eles 4, eles 5 lá que começaram essa seita? Você veja que Deus vai acabar essa seita com eles mesmos. Eles mesmos, os 4 que começaram, é que vão destruir essa seita, juntamente com o resto da cúpula, né? Porque vão se dividir e vão acabar com tudo isso aí. Do mesmo jeito que lá atrás eles começaram, não foi Deus, é como se Deus estivesse falando, vocês não começaram essa seita vai se acabar. E todo esse povo que vocês iludiram até hoje. Eles vão continuar. Agora vocês é que tomem cuidado, porque a terra, se vocês não se converter, vai se abrir e vocês é quem vão ser enterrados. E não os pastores, e não o povo, os membros, os jovens, os evangelistas, porque esses eu já estou libertando. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, se inscreva no canal, né? Assine o canal, faça os seus comentários também. Gente, compartilhe esse canal, gente. Compartilha o canal para que a obra, a palavra da graça de Deus, ela seja anunciada, né? Nos 4 cantos dessa terra, para que o YouTube entenda que você gostou desse vídeo e também indique para outras pessoas. Tá bom? Se inscreva no canal também, veja aí nas notificações e pode ter certeza que a palavra de Deus, ela vai chegar àqueles que precisam, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.